Vou começar me apresentando. Eu tinha preparado um slide de apresentação, mas ficou ruim, então eu vou apresentar só eu mesmo falando aqui um pouco sobre mim, o que eu faço e se eu tenho hobbies. Eu acho que eu tenho, difícil saber, mas bora lá. Então, galera, eu sou Anderson, eu sou graduando em Sistema de Informação aqui no IFBA mesmo. Acho que todo mundo aqui deve ser do IFBA, mas se não for também, quem não for também seja bem-vindo. Então, o que eu faço? Sistema de informação é tipo assim, tem um mundo bem completo. Tipo, tem diversas áreas que a gente pode seguir para quem estuda sistema de informação. Só que eu gosto mais da parte de software. A gente tem matérias de hardware também. Eu acho que, não sei se todo mundo aqui, mas acredito que a maioria seja de elétrica, então eu acho que vocês pegam matéria de software também. Então, eu resolvi focar mais nessa parte de software, então falando um pouquinho agora mais de mim. Eu estou estudando bastante sobre desenvolvimento web. Inclusive, eu fiz um curso de especialização que foi a Tribe, para me especializar um pouco nessa área. E quando você começa a mexer com programação, você percebe que existem dois universos. Tem o universo do Windows, tem o universo do Mac e tem o universo do Linux. O Linux, ele te dá algumas possibilidades que o Windows não dá. Quer dizer que o Linux é melhor que o Windows? Não necessariamente, sabe? Só que algumas coisas você vai conseguir fazer no Linux que você não faz no Windows. A diferença é basicamente essa. Mas falando um pouco mais de mim, meu hobbies. Hobbies, atualmente, o que eu estou fazendo final de semana, eu gosto de jogar. Não sei se todo mundo aqui curte também jogar um joguinho no final de semana. Então, atualmente, eu estou maratonando um jogo chamado Ark Survivor. É muito bom, jogo de sobrevivência, meu gênero favorito. Fica a dica para quem gosta de jogar depois, pesquisar. Gênero musical, eu sou quase eclético, sabe? Mas tem gêneros que eu gosto um pouquinho mais, principalmente de rock. Eu ouço bastante rock, country e MPB. Esses são gêneros basicamente que compõem 90, 95% da minha playlist do Spotify. Inclusive, quero deixar a recomendação também de uma banda chamada Épica, que é um rock instrumental que é muito bom. Fica a dica aí, para quem gosta de rock também. Dá uma olhadinha depois. E mais alguma coisa? Acho que não, acho que é isso. Acho que me apresentei um pouco, que, tipo, de início fica aquela ansiedade, né? Eu não conheço a maioria de vocês aqui, para mim são rostos novos, vocês também não me conhecem, então fazer essa pequena apresentação, pelo menos vocês me conhecem um pouco, quebra um pouco desse gelo, mesmo eu não conhecendo a maioria de vocês, mas é isso, vamos lá. Eu vou começar aqui compartilhando minha tela com vocês, só um momento. Vamos lá. Tá indo. Uma observação aqui é que eu moro em cima de um. Eu moro num apartamento embaixo de uma loja, então às vezes pode acontecer de ter uns barulhos externos aí, barulho de som. Então é isso, tá? Peço perdão por isso, mas não tem como fugir. Então, às vezes vai aparecer uma pessoa gritando de fundo aí, mas tá tudo bem, não é aqui não. Vamos lá. Aqui é um pouco do escopo que eu vou estar abordando hoje com vocês, que é uma introdução e configuração inicial do Linux, conhecendo o terminal e seus atalhos, que é o que a gente mais lida quando a gente começa a mexer com Linux. Então, a gente usa bastante o terminal para executar comandos, tornar mais ágil a nossa vida quando a gente está mexendo, principalmente com programação. Comandos para manipulação de arquivos também, a gente manipula bastante arquivos. Não sei se todos aqui são do GIPA ou alguns de vocês estão pretendendo entrar no GIPA. Enfim, como esse é um curso de capacitação mais voltado para quem está no GIPA, então já fica, para quem está entrando agora, já fica sabendo que a gente usa muita manipulação de arquivos no GIPA, principalmente do Gazebo, do ROS. Então esses comandos vão ser bem úteis para vocês no dia a dia. Aqui o diretórios Linux, porque vocês vão ver que o Linux ele tem bastante diretórios, então tem alguns que eles são proibidos, digamos assim, que se a gente mexer corre um sério risco de quebrar o sistema. Eu falo por experiência própria, já quebrei acho que uns 5 ou 6, já perdi a conta. Parei de contar depois dos 5. E aqui tem um bônus que eu vou compartilhar essa
chamar de cartilha, essa cartilha que eu fiz com vocês, isso aqui eu não vou estar abordando no mini curso, mas depois, se vocês quiserem dar uma olhada em redes, planos de redes, é interessante que você consegue saber algumas informações da rede que você está conectado, do seu Wi-Fi. Então, tem outras coisas mais, um pouquinho avançadas, não chega a ser hacking, mas chega perto, para você saber, tipo, dados de um determinado site. Não é nada proibido, tá? Então, é tudo legal, calma aí. A federal não precisa bater aqui querendo banir nossa, a gente não. É tudo permitido, mas são informações públicas que poucas pessoas têm acesso, digamos assim. Mas com o comando Linux lá, um comando que você roda no terminal, você consegue, tipo, buscar na rede e saber informações que são públicas. Então, teoricamente, está tudo certo. Vamos começar falando da introdução aqui, um pouco da história do Linux, tá? Então, nesse início aqui, bem nesse iniciozinho aqui, não é muita coisa não, prometo para vocês. Eu vou ler um pouco, tá? Porque eu não consegui decorar isso aqui. E outra coisa também que vai acontecer muito é que vocês estão vendo que eu estou olhando para um lado e para o outro. É que aqui está a tela do meu notebook e aqui está um monitor onde eu fico compartilhando a tela com vocês. Então, muitas vezes que eu vou estar conversando com vocês, falando de alguma coisa, eu vou estar olhando para essa tela aqui, ao invés de estar olhando para a câmera, tá? Aí, quando eu for conversar mais diretamente, eu olho para a câmera, para não avisar, para não ficar estranho, tipo, toda hora olhando para um lado e para o outro. Beleza. Um pouco da história do Linux. O Linux foi criado em 1991 por um estudante chamado Linus Torvalds, na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Antes do Linux, os sistemas operacionais mais usados eram o Unix, o macOS e o Windows. E aqui a foto do Linus Torvalds, tá? É esse cara aqui. Inclusive, ele é muito popular no universo do open source. Mais para frente vocês vão ver que tem uma breve descrição aqui do que seria esse open source. Mas o objetivo do Linux, do Linus Torvalds, era criar um novo núcleo de sistema operacional para uso pessoal. Ele não pensava em ganhar dinheiro com Linux. E, tipo assim, aí vocês podem pensar, tá, mas não sei se todos vocês conhecem a história do Linux, mas quando se fala do Linux, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é open source, ou seja, é de graça. Você não precisa usar, você não precisa pagar para usar. Fazendo uma comparação aqui com o Windows, não quer dizer que o Linux é melhor que o Windows, nem que o Windows é melhor que o Linux. Depende da funcionalidade que você vai usar. Mas muitas coisas que você usa no seu Windows no dia a dia, por exemplo, o PowerPoint, o Word, você tem que comprar. Você tem uma licença paga. Você precisa ter uma licença para você conseguir usar 100% do software, certo? E lá nos primórdios também, isso era comum, as pessoas venderem o software. Só que muitas pessoas se incomodavam com o fato de, poxa, não é justo, nem todo mundo tem condições de comprar um software. Por que a gente não fazer algo que sirva para todo mundo e todo mundo possa usar sem ter uma licença, digamos assim? Aí que surgiu essa ideia do open source aqui, que foi em 1983, que é o FSS, que é o Free Software Foundation, estava sendo criada por Richard Stallman, uma organização sem fins lucrativos que queria diminuir as restrições de cópia e alteração de software. Então, a SFF, que é a licença GNU General Public License, e outras ferramentas para incentivar a criação de softwares livres para cópias e alterações. O que seria isso? Para quem já está acostumado com Ubuntu ou alguma derivação do Linux, é comum ver que quando você instala o Ubuntu, vem algo semelhante ao Word, que é o LibreOffice, se eu não me engano. Aí você consegue fazer muitas coisas que você consegue fazer no Word, só que você não precisa de licença. Então, teoricamente, qualquer pessoa pode baixar e pode usar esse software também. Então, por isso que tem essa licença, e todo software que tem essa licença, a pessoa tem liberdade de pegar esse software, modificar ele e colocar alguma outra coisa, mas não precisa necessariamente, não precisa necessariamente pagar para quem fez esse software. A única coisa que ele não pode fazer, que está nessa licença aqui, é vender esse novo software. Por exemplo, um exemplo que eu usei que foi do LibreOffice, que é semelhante ao Word, você cria uma funcionalidade nova lá de encriptar dados, por exemplo. Você não poderia pegar esse software que você fez em cima do LibreOffice e cobrar por ele, porque ele é open source, ele é livre.
Então, você pode disponibilizar esse software para outras pessoas, falando que foi você que criou, desde que nessa licença você cita o software anterior que você se baseou nele, e você não cobre nada por isso. Você tem que, tipo assim, ó, eu fiz essa atualização aqui, todo mundo pode usar. Então, essa é a pegada da FRCF, que é você fazer software para divulgar para a comunidade. Aí uma coisa que vocês vão ver bastante quando vocês começarem a usar de fato o Linux, é que vocês vão pesquisar muito, mas muito mesmo no Google. Você vai executar um comando, vai dar errado, e você vai jogar no Google, e você vai ver que vai ter diversos fóruns respondendo essa pergunta ou perguntas similares. Aí uma coisa que a gente sente quando entra no universo do Linux é que a comunidade ela é muito forte. Então as pessoas elas estão muito empenhadas em se ajudar, sabe? Então é muito comum você ter uma dúvida e você pesquisar e já ter tipo 10, 20 respostas, porque alguém teve essa mesma dúvida ou esse mesmo problema, passou por isso e outra pessoa foi lá e resolveu e compartilhou com todo mundo. Então isso é muito comum quando você começa a emergir nesse universo do Linux, de você fazer alguma coisa dá errado, você pesquisar, você vai ver que existe uma pessoa que já teve esse mesmo problema e já foi resolvido. E se por acaso, tipo, acontecer, que é muito, muito difícil, mas já acontecer de você for essa primeira pessoa, você pode pesquisar em sites como Ask Ubuntu, Stack Overflow e tem outros também, que eu não me lembro agora de cabeça, que geralmente, no mais tardar em 5 horas, eles te respondem, sabe? Porque tem muita gente por trás do Linux e está empenhada em estar ajudando pessoas também. Principalmente novos usuários. Eles são bem receptivos às pessoas que estão começando agora. Falando um pouco agora do GNU Linux, quando ele surge, né? Então, nessa hora que o Linux entra em ação com o Linux Torvalds... me perdi aqui, perdão. Então, é nessa hora que o coloca o código fonte do Linux em licença GNU para conseguir mais desenvolvedores para ajudar o Linux. Mas antes ele colocou sobre sua própria licença que impedia os comerciais. O GNU o GNU e o Linux foram juntados e assim surgiu o GNU Linux, que ficou mais conhecido como Linux. Aí, esse texto resumo que eu falei antes, né, que o Linux, ele criou o Linux, só que ele criou só para ele. Mas como ele viu que ele não estava conseguindo fazer tudo o que ele pretendia, que daria para explorar mais isso, ele colocou o Linux nessa licença do GNU Linux, aí que entrou o poder da comunidade. Outras pessoas começaram a mexer também nesse software, e foi melhorando, aí surgiu o Linux. Então, não foi só o Linux talvez, que criou o Linux, foi ele e a comunidade. Ele foi apenas a pessoa que deu start, e a partir daí outras pessoas também gostaram da ideia e começaram a trabalhar em cima desse projeto. Há uma pequena curiosidade também, quando eu comecei, eu fiquei pensando, mas por que Linux? Aí quando eu vi o nome do criador, eu falei, agora faz sentido, o nome do cara é Linus Torvalds, mas esse nome, ele surgiu meio que do acaso. Eles deram outros nomes lá para o Linux no início, que eu esqueci o nome, agora não lembro de fato qual era o nome que eles deram, mas era um nome um pouco complicado. Aí alguém jogou no ar lá que tá o Linux, porque é semelhante a Linux e Unix, porque o Linux é uma junção do sistema do Linus Torvalds com o Unix, que já surgia. Aí a galera gostou da ideia. Inicialmente, o Linux Torvalds ele não gostou, porque ele achou que o nome era semelhante ao dele, e ele não queria ser usado como a referência, já que ele não foi ele sozinho que fez o Linux, ele teve participação da comunidade, mas a comunidade gostou do nome e acabou pegando e ficou Linux mesmo. E outra curiosidade também é que quando se fala de Linux, vocês podem ver que sempre aparece a foto de um pinguim. Mas por que diachos o Linux está associado ao pinguim? Pesquisando também sobre isso, eu descobri que isso tem a ver com o senso de comunidade, porque os pinguins, eles vivem em comunidade, então eles se ajudam bastante,
Inclusive, a depender da espécie, não são todos, é claro, mas tem espécies de pinguins que quando os pais eles vão para o mar pescar, os filhotes eles ficam vulneráveis. Aí os pinguins que ficam lá, eles protegem os filhos deles e os filhos desses outros pinguins também. Então, o senso de comunidade dos pinguins é muito forte. Então, já partindo do pressuposto que o Linux também tem um senso de comunidade muito forte, eles resolveram adotar o pinguim como mascote oficial do Linux. Aí, uma coisa que é muito comum quando se fala de Linux é pensar, às vezes, primeira coisa é no Ubuntu, porque as pessoas pensam que Linux é Ubuntu. Mas, na verdade, não é bem assim. O Ubuntu é das distros do Linux que existem. Há diversas outras distros. Tem o Debian, o Mint, o Fedora, OpenSUSE, Manjaro, enfim, tem vários, Arch Linux. Qual a diferença deles? Basicamente, a diferença é que cada uma delas, às vezes, coloca um sistema de interface diferente e para executar alguns comandos em uns, por exemplo, para você baixar um software, você acaba usando pacotes, sabe, diferentes. Eu não vou entrar muito nesse detalhe de pacotes, de distro Linux, porque talvez isso seja um pouco mais complexo e foge também o escopo aqui do curso, porque o intuito do curso é falar mais dos comandos, né, que a gente vai estar utilizando no dia a dia. E isso tem bastante pano para manga, então, para vocês que são curiosos, eu sei que todos vocês são, pesquisem depois, eu acho que é bem interessante essa história mesmo, de como por que existe tantas distros Linux diferentes. E como eu falei, eu vou compartilhar essa cartilha com vocês. Então, eu coloquei uns vídeos aqui extras para vocês também entenderem um pouco mais da história do Linux, como faz para instalar o Linux no sistema operacional de vocês. Então, depois vocês conseguem estar assistindo esse vídeo e entender um pouco mais como é que funciona esse processo de instalação do Linux. Do Linux, no caso do Ubuntu aqui. No caso, a distro que a gente usa no GPA para fazer os projetos é o Ubuntu. A gente começou com o Ubuntu 16, a gente agora migrou, um ano, 2 anos, não lembro agora exato, para o Ubuntu 18, e Giovanni já está vendo a possibilidade de a gente migrar para o Ubuntu 20. Então, uma coisa que acontece com muita frequência no Ubuntu é que todo ano eles lançam uma versão diferente do sistema. Geralmente, de 4 não, de 4 não. Acho que é de 4 de 2, não lembro agora, me esqueci. Eles lançam a versão LTS. Essa LTS significa que é longo tempo de suporte. Ou seja, se você instalar uma versão LTS, eles garantem que durante um período, se eu não me engano, de 8 anos, nada que tem no seu computador vai ficar desatualizado, ou vai quebrar, ou vai sofrer por problema de segurança. Eles vão estar sempre atualizando constantemente essa distro. E entre esses períodos de tempo, eles lançam uma versão, digamos assim, com não sei se pré-requisitos, com pré-configurações que vai haver na próxima versão LTS, sabe? Só que essa versão que eles lançam anualmente, ela pode conter algumas instabilidades, por ser uma versão que ele está melhorando ainda, então seria como se você estivesse andando no carro com o pessoal trocando a roda, então a depender do que você está fazendo do seu projeto não é interessante. Se você quiser um Ubuntu que tenha estabilidade e que não quebre por algum problema, tipo de atualização que aconteceu, é interessante vocês ficarem na versão LTS, que é a versão que a gente está utilizando. No caso, que é o 18, que a gente está utilizando no projeto de GPA, mas provavelmente daqui a alguns meses a gente vai migrar para o Ubuntu 20. Aí, para quem ainda não teve contato com Linux, vou mostrar por alto aqui como é que é a interface do Linux, tá? Eu acho que vocês, não sei se estão conseguindo ver a minha tela, acho que não. Eu acho que eu não consegui mostrar os aplicativos, porque o Linux, como eu falei para vocês, algumas vezes ele dá uns bugs, assim, pelo menos o meu, é que eu mexo bastante no meu Linux, sabe? Eu gosto de instalar coisas que não vêm por padrão, aí, aproveitando esse gancho da comunidade, a comunidade
ela está sempre desenvolvendo aplicativos novos que não existem para o Linux. Aí, quando você instala esses aplicativos, você corre o risco de quebrar alguma outra coisa, alguma funcionalidade. Aí eu adicionei um monte de aplicativos aqui, por exemplo, esse não vem por default no Linux. Aí eu posso selecionar qual o tamanho da tela que eu quero. Aí se eu tivesse outra tela aqui, por exemplo, eu conseguiria redimensionar onde eu quero que ela fique. Só que provavelmente essa extensão que eu instalei, ela bugou a visualização de aplicativos aqui do meu Ubuntu. Eu não vou conseguir mostrar para vocês como é que é a visualização de aplicativos, mas depois, provavelmente, quando vocês começarem a utilizar, vocês vão conseguir ver que parece até um pouco com o sistema Android, porque o Android ele veio do Linux também. Então, diferente do Windows, que você tem uma janela aqui, e você clica e ele abre lateralmente, no Ubuntu é diferente. Você clica, ele aparece um monte de ícones e você vai scrollando e vai aparecendo mais ícones. Agora vamos para a parte mais interessante, né, que é executar comandos no terminal. Acho que foi para isso que vocês vieram assistir esse curso. Afinal de contas, quem nunca teve vontade, quando assiste aqueles filmes, ver aquela galera executando aqueles monte de comandos no terminal e fazer a mesma coisa? Eu lembro que quando eu iniciei no curso, eu sabia praticamente nada, meu conhecimento de programação era nada, e um dos primeiros contatos que eu tive, acho que foi no primeiro ou no segundo semestre, Giovanni, inclusive ele está aqui agora, ele dava manutenção, acho que ele não dá mais, mas ele dava manutenção em computadores, e quando eu via ele lá no terminal do Windows executando alguns comandos lá e aparecendo naquela tela preta com um monte de número, eu ficava pensando, pô, esse cara deu um hacker muito, desculpa a impressão aqui, mas muito foda, porque olha o que o cara tá fazendo, eu não consigo entender nada que tá acontecendo aí e ele consegue entender. Aí depois, com o tempo, quando você começa a mergulhar também nesse universo, principalmente quando você entra para o Linux, que você usa muito comandos aqui para fazer várias coisas, você vê que no dia a dia você aprende, sabe? Aí uma coisa que também é muito comum aqui é a gente não decorar comando. Tipo, a gente tentar entender o que a gente quer fazer e a partir disso procurar uma solução. Um exemplo básico que eu posso citar, já começando a entrar aqui, um detalhe aqui que eu fiz essas descrições aqui para vocês terem um pequeno resumo que cada comando faz, tá? Então, Ctrl Alt T, Ctrl Alt T, já abre um novo terminal, estava apertando Ctrl Shift T, por isso que não estava abrindo. Aí, como eu estava falando, essa extensão aqui, ela me ajuda muito, porque eu consigo fazer isso aqui. Vocês conseguem abrir o terminal aqui, e aqui agora a gente vai começar a usar esses comandos para listar algumas coisas, executar algumas coisas aqui. Isso aqui é bem interessante, isso aqui. Aí, uma coisa que é muito comum quando a gente entra aqui no terminal, a gente não sabe, tá, beleza, eu estou aqui, mas o que está nesse terminal? O que tem aqui dentro? Eu não consigo saber o que está, onde esse terminal abriu. Aqui, se você executar o pwd, ele vai te mostrar o caminho onde você está. Tá? Esse caminho aqui nada mais é do que pastas. Seria a mesma coisa, deixa eu abrir aqui, abrir a nova Windows, foi. Seria a mesma coisa de vocês estarem acessando por aqui também, sabe? Só que, concorda comigo que às vezes é muito chato você ter que vir aqui, vamos supor que eu quero entrar na pasta Projects. Eu ter que vir aqui abrir, apertar Projects, apertar Gpar, selecionar isso aqui, e só então executar alguma coisa que está aqui dentro. Pelo terminal, é muito mais fácil fazer isso aqui. Se você executar o ls, você consegue ver todas as pastas que está nesse diretório que está nesse diretório. Não sei se eu falei antes, mas diretório é o nome que a gente dá para pastas aqui, sabe? Então, é muito comum, inclusive, quando vocês forem pesquisar por alguma dúvida, eles falarem, entre no diretório, por exemplo, projects, por exemplo. O diretório seria pasta. Então, se eu entrar no diretório projects, é cd. cd significa que eu quero ir para essa pasta. Então,
colocar CD Projects aqui, eu vou entrar para dentro dessa pasta Projects aqui. Aí, novamente, se eu dar um ls, eu consigo ver quais são os diretórios que tem aqui dentro ou arquivos. Se tivesse arquivos aqui também, eles iam ser listados. E para voltar um diretório, no caso, voltar uma pasta, a gente executa cd, dois pontos, a gente consegue voltar para essa pasta. Aí uma coisa que eu quero agora falar, que eu deveria ter falado antes, então, mas vamos lá. O intuito desse workshop, não sei se dá para a gente chamar assim, desse mini curso, é ser como se fosse uma mesa redonda, tá? Então, a qualquer momento, sintam-se livres, por favor, para levantar a mão, se tiver alguma dúvida, perguntar alguma coisa, fique à vontade, não precisa ter receio, não, tá? Se eu não souber, a gente anota aqui essa dúvida e no final, se sobrar tempo, eu pesquiso, a gente pesquisa junto aqui e chega na resposta, e se eu não encontrar a resposta mesmo assim, eu pesquiso depois e mando a resposta para vocês. Então, o importante é não ficar com dúvidas, tá? Porque no início, assim, eu falo por experiência, quando a gente começa a ver comandos que a gente não tinha visto antes, fica aquela sensação, tá, mas será que de fato eu entendi? Mas será que de fato eu entendi o que esse comando faz? E se tiver na dúvida, pergunta, mas o que tal comando faz mesmo? Se eu souber, eu respondo, se eu não souber, eu pesquiso aqui, e mesmo assim, se eu não conseguir chegar na resposta quando eu pesquisar aqui depois, eu pesquiso em off e mando para vocês. O importante é não ficar com dúvidas, tá bem? Então, qualquer momento, podem levantar a mão aí, que a gente para e são as dúvidas. Mas vamos lá. Aí, para você ir para sua pasta pessoal, como eu falei, com ls você consegue ver todas as pastas que existem aqui, certo? E essa pasta que você cai quando você abre o terminal pela primeira vez, novamente Ctrl T, essa pasta aqui é chamada de diretório pessoal. Ou seja, você sempre vai cair nesse diretório, e esse diretório é onde vai estar os seus arquivos pessoal, os seus arquivos de usuário. Então, muitas vezes acontece da gente ir para uma pasta, projects, deixa eu colocar aqui de pá, e quiser voltar para o diretório pessoal. Vamos supor, eu naveguei 2 níveis aqui de diretórios, certo? Eu estava no diretório pessoal, fui para o diretório de projects e depois fui para o diretório de digipar. Se eu quisesse voltar para o diretório pessoal, o que eu poderia fazer? Há 2 opções aqui, se fazer isso. A primeira dela é executar cd, 2 pontos barra, 2 pontos barra novamente. Aí, esse comando significa que, a partir desse diretório, eu quero voltar o outro diretório e o outro diretório. Aí, se eu executar esse comando, novamente, a gente vai estar naquele diretório pessoal. Mas também é comum a gente utilizar esse comando aqui, ó, cd. Com esse comando, automaticamente, ele te manda para o seu diretório pessoal. E mais para frente, eu vou estar mostrando como é que... Oi? Desculpa te interromper, mas vamos supor que eu sou totalmente leiga e eu não sei o que é um diretório. O que significa navegar entre diretórios? Boa pergunta. Obrigado, Erika. Seria navegar entre pastas, certo? Como... Cadê? Foi. Como eu falei aqui anteriormente, a gente, quando está acostumado no universo do Windows, conhece muito essa questão de pastas, certo? Então, aqui seria uma pasta, cat em WS, e dentro dessa pasta existe outra pasta, src. Só que quando você começar a pesquisar por pastas, quando tiver alguma dúvida, você vai ver muito na comunidade, quando você, por exemplo, eu quero saber, deu erro um problema aqui, deu um erro aqui dentro desse arquivo, vamos supor.
Aí, provavelmente, na resposta que a pessoa for te dar, ela não vai tá usando o nome pastas, ela vai estar usando o nome diretório. Então, diretório é sinônimo de pastas, tá? Então, toda vez que eu falar diretório, entenda como pastas também, se for mais fácil para você. Então, quando eu falo navegar para o diretório Cat Maker, significa que eu vou entrar dentro do diretório Cat Maker, certo? E se eu falar, tá, vamos navegar agora para o diretório SRC, eu vou entrar dentro da pasta SRC. Aí, quando eu falo voltar um diretório, significa que eu vou voltar uma pasta. Então, eu vou estar na pasta Cat Maker. Ficou mais claro agora? Ficou sim, obrigada, Anderson. Ah, imagina. Então, como eu falei anteriormente, são duas formas que a gente tem de ir para o diretório pessoal. E muitas vezes, quando a gente for criar um script, vocês vão ver que geralmente, para você executar esse script, você parte do seu diretório pessoal, seu diretório principal. Então, muito comumente você vai se deparar com essa cena CD aqui. Aqui poder mencionar, ele pasta aqui, usar o termo pasta, mas seria diretório, poderia ser diretório também, que é sinônimo, tá? Então, se eu for aqui CD, vamos supor, vamos colocar project novamente, aqui, de pá, beleza. Só que daqui, dessa pasta, eu quero entrar dentro de desktop, por exemplo. O que eu preciso fazer? Eu poderia voltar dois diretórios e depois entrar dentro de desktop. Então, seria cd, dois pontos, barra, e depois dar um cd desktop. Poderia, seria uma possibilidade. Mas outra forma ágil disso, de fazer esse passo, seria você executar cd, que aqui você diz para ele que a partir do seu diretório principal, seu diretório pessoal, você quer entrar dentro de desktop, certo? Outra coisa importante que eu esqueci de mencionar é que vocês viram que automaticamente completou essa palavra aqui. É um recurso que a gente usa muito no Linux, é usar a tecla Tab quando a gente está escrevendo o nome de algum arquivo. Quando você pressiona Tab, ele autocompleta o nome desse arquivo ou pasta, se ela existir. Se por acaso eu colocasse uma pasta que não existe, ele não iria completar. Mas como Dex, ele sabe que existe uma pasta com o nome desktop, ele completa para mim, certo? Aí, clicando aqui, lembra que eu estou dentro do diretório /pasta de pá, tá? Mas executando esse comando aqui, eu já vou para pasta desktop, ou seja, para o diretório desktop, sem precisar fazer todo aquele processo de voltar para projects, depois ir para o pessoal e depois entrar em desktop. Então, são coisas corriqueiras que a gente usa muito no dia a dia e maximiza demais a nossa produtividade quando a gente começa a mexer com arquivos aqui no Ubuntu, certo? Outro atalho também que é comumente usado aqui no Ubuntu é você apertar a setinha para cima, ele te mostra o último comando que você executou. Então, sempre que você apertar a sua setinha para cima, ele vai te listar os últimos comandos que você executou. Aí, uma coisa que vai acontecer, não é se acontecer, não é que vai acontecer, de você executar um comando, tipo, sei lá, um dia atrás, e você esqueceu qual comando foi esse. E você fala, poxa, e agora, como é que eu vou descobrir qual foi esse comando que eu executei, sendo que eu não lembro mais? Aqui no Ubuntu, você pode colocar history, se eu não me engano é esse comando aqui, pronto.
ele te lista todos os seus históricos de comandos que você executou. O meu tem pouco aqui, porque esses dias eu limpei, mas se você começar a usar com muita frequência e não limpar, você vai ver que vai ter, tipo, 1.000, 2.000 comandos. É muito comum isso acontecer. Então aqui, vamos supor, não lembro, mas se eu ver o comando eu consigo saber. Então você conseguiria passar aqui, ó, por exemplo, o comando que eu executei há muito tempo atrás, que foi esse aqui, por exemplo, o cd catching ws. Eu saberia que é esse comando aqui, ou então esse source aqui também. Então é um recurso muito interessante para vocês terem na manga de vocês, tá? Eu esqueci qual foi o comando que eu executei, como é que eu faço? Ao invés de pesquisar novamente no fórum como é que executa esse comando, é só dar um history, você consegue ter acesso aos históricos de comando. Deixa eu ver quais mais que eu coloquei aqui. Vamos lá. O ls eu já falei, né, para vocês, que ele lista os diretórios. O ls-l. O que é esse ls-l? Opa, pode falar, James. Fique à vontade. Ô Anderson, no comando CD que você falou lá, se você der só CD no terminal, ele volta para a página inicial também. Isso, boa, bem lembrado. Ótima observação. Realmente, se você tiver no... Vamos supor... E também, eu esqueci de falar, o CD 2 pontos, ele volta para a página anterior, não precisa botar a barra, né? Mas no caso, se você... Vamos supor, boa observação essa sua, mas se você tiver 2 níveis acima dessa pasta, só o CD 2 pontos, ele não volta esses 2 níveis, sabe? Aí você precisa obrigatoriamente colocar a barra. Mas como você bem disse, se você tiver apenas em desktop e quiser voltar para sua pessoal, o CD 2 pontos, ele vai voltar. Mas, por exemplo, se eu desse CD projects, cadê? Gipar. Aqui, para mim voltar diretamente para o pessoal, aí obrigatoriamente eu preciso colocar o CD, 2 pontos, barra, 2 pontos. Aí ele volta automaticamente para o pessoal. Mas, excelente observação sua, e principalmente essa questão do CD. Às vezes você não precisa estar colocando apenas o til. Esse til, ele é útil para quando você for escrever um script, como mais para frente eu vou mostrar para vocês. No caso do script, você necessariamente precisa colocar o til sim, para ele identificar que, de fato, você quer partir do seu diretório pessoal. Mas se você estiver navegando pelo terminal mesmo e quiser voltar para o seu pessoal, você pode colocar o CD, que ele já vai te colocar nesse diretório. Agora falando do ls-l. Então, deixa eu listar aqui todos os diretórios, vocês conseguem ver que esses são os diretórios que estão disponíveis para mim. Aí, no Linux, é muito comum você lidar com a questão de permissão. Às vezes, você baixa um arquivo no Linux, e principalmente se ele for .deb, e o .deb geralmente você consegue instalar quase como se fosse um arquivo exe, executável do Windows. Mas se esse arquivo seu não tiver com permissão de execução, ele não vai te permitir instalar esse arquivo, sabe? Tem uma forma de segurança do Linux de impedir que, por exemplo, você acessa um site e por debaixo dos panos esse site baixa um software malicioso e instala algo no seu computador. Isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer se o usuário der permissão para esse arquivo ser executado. Mais para frente, quando eu estiver mostrando a questão do script, vocês vão entender um pouco mais sobre isso, mas só para dar um pequeno spoiler, se eu colocar um ls-l aqui ele lista para a gente quais são as permissões que esse diretório tem, que cada diretório tem, no caso aqui. Aí, se eu compartilhar uma coisa aqui com vocês, interessante, chmod Linux, beleza. Aqui vocês conseguem ver mais essa questão de permissão, como é que funciona aqui no Linux, certo? E, geralmente a gente pode trabalhar com letras, mas é mais comum a gente trabalhar com número, que fica mais fácil.
Então, significa que o 4, você tem permissão de leitura, o 2, você tem permissão de escrita, e o 1, você tem permissão de execução. Então, se a gente for, por exemplo, baixar um arquivo lá, e esse arquivo ele precisa ser executado, a gente pode dar um chmod 7, por que 7? Porque 7 você vai somar 4 com 2 com 1, no total vai ser 7. Significa que o seu usuário ele tem permissão de leitura, escrita e execução. Se você quiser que o arquivo apenas tenha permissão de leitura e execução, você vai colocar chmod 6, que é a soma de 4 mais 2. Se você quiser que seu arquivo tenha a permissão de escrita e execução, mas não tenha de leitura, você vai colocar chmod 3. Então, com esse esquema, ele consegue saber quais permissões esse arquivo ele pode ter quando ele for ser executado, se ele pode ou não ser executado no sistema. Mais para frente, eu acho que a gente vai dar tempo de mostrar para vocês a questão do script e vocês vão conseguir ver melhor como é que isso funciona na prática. Certo? Outra coisa também que é muito comum a gente executar aqui é o help. Então, deixa eu ver aqui. Como eu falei para vocês, é comum a gente não decorar isso tudo, tá? Então, tipo assim, é mais comum ou você ter um arquivo desse para quando você precisar, você buscar aqui o que cada comando faz, ou então você pesquisar de fato no Google. E conforme você for usando no seu dia a dia esses comandos, vai entrando na sua cabeça. Então, quando você usa bastante tempo o CD ou o MKD, não sei se eu falei do MKD, eu vou falar daqui a pouco, você sabe que para você criar uma pasta, você vai usar o MKD, para você navegar, você vai usar o CD. Mas isso é com o tempo, quando você for executando dia após dia, isso vai entrando naturalmente na cabeça da gente. Eu acho que é o ls menos h, que ele vai... Não, menos h... Menos h... ls, talvez? Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Deixa eu ver se o Notion vai me permitir fazer um Ctrl F. Ah, tá, ls help. Beleza. Agora sim. O ls help. Esse menos help, ele descreve para a gente o que o comando faz, quais são as opções que a gente tem ao executar esse comando, certo? Então, quando você coloca um comando e coloca o menos help na frente dele, ele te mostra o que esse comando faz. Então, se você quisesse saber o que o comando cd faz, você colocaria menos help, que é uma pequena documentação do que esse comando ele é capaz de fazer e quais são as opções que você tem para usar esse comando, certo? Outro comando que a gente vai ver agora, que é o mkd menos help. Ele vai falar aqui que esse comando geralmente é utilizado para a criação de diretórios, certo? Então, vamos mostrar mais esse mkd na prática. Deixa eu dar um ls. Vou navegar para a pasta desktop aqui. Deixa eu dar um ls novamente. Vocês veem que não existe nada dentro dessa pasta ls, tá? Inclusive, dá para a gente vir aqui também. Cadê? Deixa eu abrir um novo window aqui. Entrar em desktop e vocês podem observar que realmente não tem nada aqui dentro. Beleza? Aí, se eu executar o mkd, o mk, ele... O mk, ele vem de maker, e o d é diretório. Ou seja, eu quero construir um diretório, eu quero construir uma pasta, certo? E agora a gente coloca o nome dessa pasta, que no caso seria lista, por exemplo. Lista. Então, no caso, quando eu aperto Enter,
ele vai criar para mim uma pasta com o nome lista, certo? Se eu voltar aqui, vocês podem ver que realmente essa pasta ela foi criada aqui. Aí, seguindo essa lógica, que o MK é de criar, que vem de maker, para remover essa mesma pasta, é rm_dir. Ou seja, eu quero remover um diretório, tá? Qual é o nome desse diretório? Diretório listas. Então, se eu dar um ls, novamente vocês vão perceber que esse diretório não está mais aqui, ele foi removido. Aí, uma pequena observação, que esse comando, ele só permite você remover essa pasta se não tiver nenhum arquivo lá dentro, certo? Se tiver algum arquivo lá dentro, obrigatoriamente, por questão de segurança, você vai ter que, primeiro, excluir esse arquivo, para depois você excluir essa pasta. E como seria para mim criar um arquivo? Tem como criar um arquivo aqui pelo terminal também, sem precisar acessar um editor de texto e criar? Tem sim. Se a gente ir para a pasta, novamente, vamos criar a pasta MK de lista. Eu estou usando aquele macete lá, da setinha para cima, para a gente conseguir ver os comandos anteriores que a gente executou. Aliás, eu consigo ver que realmente foi criado. Então, eu vou acessar a lista. Aí, eu posso até mostrar para vocês que não necessariamente para você executar um comando dentro de uma pasta, você precisa estar nessa pasta. Por exemplo, daqui, se eu quisesse criar um arquivo dentro de listas, sem entrar na pasta listas, eu poderia executar o touch. Touch que a gente vai usar para quando a gente for criar um arquivo, certo? Então, eu posso colocar touch dentro de listas. Deixa eu ver se vai assim, listas, mas eu acho que precisa colocar barra antes. Dentro de listas, barra, eu quero criar um diretório compras.txt. Deixa eu ver. Foi. Ah, listas com S não, né? Listas sem S, aí não vai mesmo, não. Pronto. Agora foi. Beleza. Então, vocês viram que a gente não entrou na pasta listas. Mas se a gente observar aqui, a gente pode dar, inclusive, um ls dentro de lista para ver o que tem lá dentro. A gente vê que tem um arquivo txt lá dentro, certo? Aí, como é que a gente faz para ver o que tem dentro desse arquivo? É possível ver o conteúdo que está dentro desse arquivo sem abrir ele no editor de texto? Sim, é possível também. Seguindo o mesmo princípio, você pode executar o cat. Esse cat, ele vai exibir o conteúdo que está dentro desse arquivo, certo? E você pode colocar, acho que é compras. Isso. Beleza, ele não me mostrou nada. Por quê? Porque ele criou apenas um arquivo em branco. Se eu quiser adicionar alguma coisa dentro desse arquivo sem abrir um editor de texto, é possível? Também é possível. Aqui, por default, no Ubuntu, ele já vem instalado um editor de texto chamado Nano. É um editor de texto que você consegue executar também pelo terminal. Então, se você colocar nano listas compras, você consegue abrir esse arquivo no seu próprio terminal. Então, posso colocar aqui compras da semana. Vamos lá, semana barra, tipo, arroz, tomate e feijão, beleza. Para você sair desse editor, porque como você pode observar, ele travou seu terminal. Aqui você, para sair dele, ou você fecha o terminal, que não é o adequado, né? Ou você aperta, aqui mesmo ele te diz os comandos que você precisa executar
para fazer determinada função. O exix aqui, quando tem esse símbolo aqui, que eu não me lembro agora qual o símbolo dele, chapeuzinho, chamar de chapeuzinho, significa que você vai pressionar o Ctrl X. Yes. Modifier science, beleza, não salvei, né? Eu acho que eu não salvei. Cabeção, deixa eu ver, não salvei. A gente vai de novo, compras da semana. Beleza. Aqui, deixa eu colocar. Arroz. Parte, feijão. Feijão, Ctrl S para salvar. Eu acabei esquecendo. E Ctrl X agora para sair. Beleza. E se novamente eu executar aquele comando cat, lembrando que ele vai exibir os arquivos que estão... vão exibir os dados que estão dentro de um arquivo. Então, eu quero exibir os dados que estão dentro da pasta listas, que tem um arquivo chamado compras. Me mostra o que tem dentro. Eu executar, ele me mostra. Ó, dentro desse arquivo tem o seguinte conteúdo. Tem compras, arroz, tomate e feijão. Então, muitas vezes, a gente vai estar mexendo aqui pelo terminal, a gente vai se deparar com um arquivo, e a gente, sei lá, ou não quer abrir ele, ou quer saber só o que tem lá dentro. Não precisa nem, de fato, abrir no editor de texto, porque às vezes você poderia, aqui pela pasta, vamos supor, você poderia vir aqui, vamos supor que você vai estar aqui no seu diretório principal. Aí, ao invés de você vir aqui, ir em listas e abrir esse arquivo aqui com o editor de texto, que é esse editor aqui, fazer todo esse processo, apenas com o comando cat aqui, você já consegue ver também o conteúdo. Então, deixa eu mostrar mais novamente aqui. E é basicamente o mesmo conteúdo. Só que maximizando aqui o tempo que você vai usar para ter as mesmas informações, certo? Aqui, agora dando continuidade, mais uma vez, falando essa cartilha, eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, pode ser que aqui tenha algum comando que eu não falei, mas como vocês vão ter acesso a ela, vocês depois vão poder ler melhor o que o comando faz. Eu quis priorizar a questão dos comandos que eu mais uso no meu dia a dia mesmo, e provavelmente que vocês vão estar utilizando, certo? Mas também tem outros comandos aqui, que é tipo de você mover um arquivo para outro local, que é muito parecido com os comandos anteriores, certo? Então, deixa eu mostrar aqui por alto como é que é. Mover, você coloca o nome do arquivo atual, tá? Então, você coloca todo o caminho desse arquivo. Então, vamos supor que tinha uma pasta lista 2. Eu quero mover essa compras aqui para essa pasta lista 2. Então, eu coloco lista 2. Não, no caso, eu colocaria lista, o nome do arquivo compras. Aí, eu colocaria aqui lista 2 e o nome do arquivo. Aí você conseguiria mover. Eu não vou estar mostrando esses comandos, todos eles, porque iria tomar um certo tempo e eu quero mostrar a questão de scripts. Mostrar que é possível você criar um script e automatizar uma tarefa que às vezes seria maçante. Você ter que executar toda vez esse comando e executar novamente, sendo que você pode criar um script para isso e executar um único comando e isso acontecer de forma automática, tá? E também quero deixar um espaço para dúvidas depois, no final. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira perguntar, e não perguntou ainda, vai ser um momento para tirar essas dúvidas. Então, voltando para essa questão do script, vamos lá, deixa eu ir para o meu diretório principal. Lembrando do comando que o James falou, só cd, eu consigo ir também para o meu diretório principal, certo? Ctrl L para limpar aqui. Aí, vocês vão ter um mini curso de Gazebo, pelo que eu vi, com o Giovanni, né? Ele vai instruir melhor para vocês como é que o Gazebo funciona. Mas eu quero mostrar aqui para vocês uma prévia do Gazebo executando um ambiente de simulação, certo? Esse ambiente vai ser um museu, digamos assim. Só para mostrar para vocês, não vou mostrar nada funcionando, não. Só para mostrar como é que é o processo de você
abrir o gazebo, no caso, no computador de vocês. Depois que, para quem for entrar no GPA, é claro, né? Depois que vocês tiverem o ROS instalado, completo, provavelmente o gazebo vai estar instalado também, e instalar o projeto que provavelmente quem for entrar vai estar trabalhando, tá? Vamos lá, deixa eu dar um ls aqui, vou listar os diretórios que estão disponíveis para mim, e eu quero entrar dentro desse diretório aqui. Então, beleza, o arquivo que eu quero executar está aí dentro. Então, cd b4, da tab, ele completa para mim. Aí, para mim ficar digitando CD toda vez para estar navegando de arquivo por arquivo, eu já vou direto, tá? Então, deixa eu dar um ls aqui novamente, vocês vão ver que tem uma pasta aqui dentro. Essa pasta src, eu quero entrar dentro dela. Então, cd src. Dentro dela também, eu tenho... Não, antes disso, eu tenho que usar o catmaker, que é um comando que a gente usa para buildar as coisas aqui. Isso aqui, lembrando que é do próprio gazebo, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Vocês, para quem for trabalhar no GPA, vai ver que vai estar utilizando bastante esse catmaker, que ele vai construir os builds dos pacotes do projeto para compilar certinho, enfim. Catmaker aqui. Beleza, ele vai buildar, vou dar um source aqui. Source, se eu não me engano, é Devil. Devil setup. Deixa eu olhar na minha colinha aqui, para mim não escrever errado. Setup.bash. Beleza. Isso aqui vai atualizar os pacotes que foram buildados pelo catmaker, enfim. Agora sim, eu vou entrar dentro de src. Dentro de src, eu sei que tem uma pasta chamada Smart Child. E dentro dela, novamente, eu sei que tem uma pasta chamada v4. Certo? E dentro dela, ainda assim, existe outra pasta, ou diretório, que a gente... Como vocês viram quando eu dei um help, ele descreveu diretório, então vocês vão sempre se deparar com esse nome de diretório quando vocês estiverem trabalhando no ambiente Linux, então se habitue toda vez que ouvir a palavra diretório, assimilar ela a pasta, tá? Então, launch, beleza. Agora eu quero executar o arquivo que está lá dentro. Como é que eu vou fazer? Eu vou dar um ROS launch, museu. Beleza. Aqui ele vai me abrir o gazebo. Opa, com esse museu. É assim mesmo, ele é bugado assim mesmo. É normal. Tá? Ok, é só isso que eu quero mostrar para vocês. Ele abre esse ambiente aqui, certo? E quando vocês, quem for trabalhar no projeto novamente, há um detalhe aqui, Ctrl+C, quando você está executando um programa, e por acaso, se você fechar ele e ele continuar executando, você aperta Ctrl+C, que ele para os processos que estão em andamento desse programa, tá? É um comando também muito útil que vocês vão estar utilizando. Isso também está aqui, está nesse arquivo aqui, então... de novo, não se preocupem muito em entender tudo que eu estou falando aqui agora, só o que vocês devem guardar na cabeça de vocês travou aqui e meu sistema ainda está executando. Como é que eu paro isso? Vocês têm que saber. Eu sei que tem como fazer isso, preciso de um comando. Aí vocês vão digitar, ou pesquisar nessa planilha aqui, nessa cartilha, no caso, não planilha, cartilha, ou pesquisar no Google. Isso especificamente. Parar programa em execução pelo terminal. Aí vocês vão conseguir ver que geralmente se usa Ctrl+C para fazer isso, entendeu? Então, às vezes, quando você não sabe que é possível fazer isso, você fica pensando, pô, e agora? Eu vou ter que desligar o meu Ubuntu para parar esse programa? Não precisa. Não precisa fazer isso, não. É só você apertar Ctrl+C, você consegue parar os processos que estão em andamento desse programa específico. Mas voltando aqui, percebam que esse é um passo que a gente executa toda vez que a gente vai, digamos assim, colocar esse projeto no ar. Toda vez ter que executar esse mesmo comando de
entrar no meu diretório principal, navegar para a pasta B4, executar o catch, depois o source, depois ir para aquele diretório, depois executar rollout. Isso é massivo. Isso vamos dizer, frustrante, que realmente é frustrante, tá? E a gente que está mexendo com programação, com quem for trabalhar com programação, vocês vão perceber que vocês odeiam processos repetitivos, vocês querem automatizar tudo. Então, dá para automatizar isso também criando um script para isso, tá? E para criar esse script, a gente vai utilizar tudo que a gente aprendeu durante esse mini curso aqui, /workshop. Vamos lá. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos voltar para a nossa pasta principal aqui e vamos acessar desktop. Para vocês perceberem que para executar esse script, vocês podem estar em qualquer pasta, desde que vocês... desktop com D maiúsculo. Sim, CD. Beleza. Desde que vocês coloquem o CD lá com o tio. Mas beleza, vamos lá. Então, aqui eu quero criar um arquivo para executar um script. Então, como é que eu faço para criar um arquivo para executar um script? Beleza. Para criar um arquivo, eu vou executar touch. Então, touch, o nome do arquivo, start, posso colocar museu, pode ser esse nome, .sh, sh seria a extensão do arquivo de script, né? Para vocês que já pegaram matéria de programação, vocês percebem que cada linguagem tem sua extensão específica. Tipo, eu não me lembro agora qual é a extensão do C, mas o Python, a extensão dele é .py, o JavaScript é .js, e no caso do script aqui é o sh, tá? Então, beleza, a gente criou aqui esse arquivo, se eu dar um ls, eu consigo verificar que esse arquivo está aqui, só que eu criei ele dentro de desktop. Tá certo, tá correto aqui. Beleza. E como é que eu faço para agora criar, toda vez que eu executar esse arquivo, eu abrir aquele programa lá automaticamente, sem precisar estar refazendo aqueles passos monótonos e chato. Primeira coisa, a gente precisa abrir esse arquivo no editor de texto. Então, já vamos usar o editor que o próprio Ubuntu nos fornece, que é o Nano. Então, temos aqui o Start Museu, certo? Como ele é um script, eu vou pegar minha colinha aqui, porque eu não consigo lembrar de tudo. Como ele é um script, a gente, no início dele, precisa colocar o seguinte comando. Comando, digamos, vou chamar de comando, que é o... Nossa, eu esqueci o nome dessa caractere aqui. Caramba, que bug. Mas deu branco. Mas enfim, acontece. Com mais frequência do que eu gostaria. Vamos colocar /bin aqui. Lembrando que esse caractere aqui, que eu esqueci o nome. Se alguém souber e quiser me ajudar aí, pode falar, tá? /sh. Certo? Isso aqui vai dizer que... Isso aqui vai dizer para o Ubuntu que esse é um script que vai ser executado, certo? Aqui eu posso colocar também um comentário. Deixa eu ver, um comentário. Para colocar um comentário aqui, você pode colocar apenas um jogo da velha. Então, vou colocar script para iniciar simulação museu. Beleza. Agora a gente vai começar, de fato, a escrever os nossos scripts aqui. Então, lembrando dos passos anteriores, o que a gente fez lá? Vou abrir um novo terminal aqui. Então, Ctrl+Alt+T. Tá? Eu vou conseguir abrir um novo terminal aqui. Deixa eu posicionar esse terminal aqui do lado. Ops, deixa eu ver. Acho que aqui. Não, aqui não. Posicionar aqui. Enfim, vou arrastar aqui melhor. Foi, beleza. Aqui eu preciso listar novamente, eu preciso entrar dentro dessa pasta aqui. Então, cd, essa pasta que eu não vou editar isso não, vou copiar e colar. Beleza.
macete bem interessante para vocês. Ao invés de vocês fizerem isso aqui também, selecionar o nome, apertar o botão direito, vir copiar, se você selecionar o nome e pressionar Ctrl Shift C, ele copia também. Lembrando que tem que ser Ctrl Shift C. Se você executar apenas o Ctrl C, ele vai parar alguma coisa que está em execução se você tiver execução, e se não tiver execução, meio que não vai acontecer nada, mas você não consegue copiar o nome do arquivo específico, tá? O nome da pasta. Você tem que colocar o Ctrl Shift C para conseguir fazer a cópia. Então, beleza. A gente vai entrar dentro desse diretório. Depois que a gente entrar dentro do diretório, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente executou o Cat Maker? Então, vamos colocar aqui também. Então, vamos colocar aqui o Cat Maker. Beleza. Depois do Cat Maker, o que a gente vai fazer? A gente vai executar, não sei se vocês se lembram, o source. Source para atualizar os scripts lá. Então, source devel barra, deixa eu ver se eu consigo lá embaixo, setup.bash. Isso mesmo. Devel.bash. É isso aí. A gente vai executar esse comando lá, correto? Boa, Giovanni. Obrigado. E depois, lembra que a gente vai entrar dentro de todas aquelas pastas lá? Então, vamos lá. Como eu já executei esse comando antes, cadê? Eu não vou digitar de novo, né? Eu vou usar o history. Lembra que eu falei de history para vocês? Pois é, eu vou usar ele aqui agora. History. Aqui eu vou entrar dentro desse local aqui, ó. Copiar, ou então Ctrl Shift C, se for mais prático para vocês. Então, eu vou estar entrando dentro dessa pasta aqui, e depois que eu entrar dentro dessa pasta, eu quero que o meu programa seja executado. Beleza. Também é Ctrl Shift C? Não sabia, não. Também tem que ser Ctrl Shift C, tá? No Nano. Eu pensei que Ctrl C funcionaria, mas não. Também aqui, para a gente jogar algum dado no Nano, pelo jeito é Ctrl Shift C também. Beleza. Ctrl S para salvar sempre, né? Ctrl X para sair. Beleza. Para ver se realmente está lá no nosso arquivo, vamos dar um cat para visualizar o que está lá dentro. Então, vamos ver se está certo. Ok. Então, a gente sabe que dentro desse script aqui, Start Museu, tem esses dados aqui. E, teoricamente, é isso. Agora, é só executar o script? Bora ver. Para executar um script SH aqui no Ubuntu, como é que a gente faz? A gente coloca o ponto, barra, o nome do script. No caso aqui, é esse aqui. Ele não autocompletou, depois eu vou mostrar para vocês porque ele não autocompletou. Tá? Mas beleza. Se eu apertar Tab aqui, ele não autocompletou, mas tem um motivo para isso. Tá? Então, se eu executar esse script aqui, não foi. Por quê? Permissão negada. Tá, permissão negada. Lembra que lá no início, dos primórdios, lá quando a gente começou esse workshop, eu falei do chmod, aquela questão do número 4, 3, não sei se era 4, 3. Eu vivo esquecendo isso, eu sempre tenho que pesquisar aqui no Google, peraí, para vocês verem que é normal esse negócio de, eu não lembrei agora, pesquisa, chmod Linux aqui. Vou confirmar para vocês, 4, 2 e 1. Então, 4 significa que permissão de leitura, 2, permissão de escrita e 1, permissão de execução. Se eu quiser que meu usuário tenha todas essas permissões, eu vou somar o 4 com 2, com mais 1, que vai ser 7. Se eu quiser que ele tenha apenas permissão de leitura e escrita, eu vou somar o 2 mais 4, que vai ser 6, certo? Então, para o nosso usuário aqui, eu quero que ele tenha permissão de leitura, escrita e execução, certo? E para os outros usuários, eu quero que tenha apenas permissão de leitura e escrita. Como é que eu faço isso? Aqui ele explica essa questão de usuários, tá? Então,
Aqui, deixa eu ver se ele vai falar. Aqui, ó, pronto. Aqui tem os usuários que existem. Tem o Warner, que no caso é você, que está mexendo. Quando você faz login, lembra que quando você inicia o Ubuntu, se você colocou, é claro, vai aparecer a opção de você fazer login, colocar seu usuário e sua senha. Então, você vai ser o usuário. Quem é o grupo? O grupo seria as pessoas que estariam conectadas na mesma rede que você. Se elas tiverem acesso, por exemplo, aos dados que estão no seu computador, eles fariam parte do grupo. E other seriam pessoas externas à sua rede, que, porventura, tipo, teoricamente não deveria, geralmente não deveria ter, mas se por acaso ela conseguir ter acesso, qual tipo de permissão que ela vai ter para esse arquivo, certo? Então, voltando aqui, eu vou colocar chmod. Para o meu usuário, eu quero que ele tenha permissão de leitura, escrita e execução. Então, posso colocar set, que eu vou somar tudo. E para outros usuários, eu quero apenas que eles consigam ler o arquivo e escrever, se por acaso precisar. Então, posso colocar 6, certo? E agora eu coloco o nome do arquivo, que, no caso da gente, é o startmuseu.sh. Beleza? Executando aqui. Beleza? Um detalhe interessante, tá? Quando você começar a utilizar o Linux, é que quando você executa um comando aqui pelo terminal e não retornar nada, significa que esse comando foi bem sucedido. Se por acaso acontecer alguma coisa, ele vai te retornar uma mensagem avisando que o comando não foi executado. Por exemplo, quando eu tentei iniciar aqui o script, ele não conseguiu executar essa execução aqui, ficou redundante executar a execução, e ele me mostrou, o bash aqui, você tentou executar isso aqui, mas você não tem permissão para isso, a permissão foi negada. Então, sempre isso vai acontecer. Se executou um script e não veio nada, então, beleza, teu script funcionou. Ou o comando que você digitou, ele funcionou. Se deu errado, ele vai te mostrar alguma mensagem de erro ou de aviso, alguma coisa assim, tá? Novamente aqui, tentando executar esse script, se eu colocar aqui, agora ele autocompleta para mim. E se tudo der certo, sem precisar fazer todos aqueles processos massivos, ele deve abrir a simulação para mim. Vamos ver. E qual foi o erro que ele deu? Interessante. Vamos lá no Nano novamente ver? Nano. Tá, eu esqueci de colocar o tio, certo? Lembra que eu falei que o tio era importante? Por que o tio é importante? Porque ele vai falar, tá, mas de qual diretório eu parto? Desse diretório aqui? Não, cara, eu não quero que você parta desse diretório. Ele vai estar, deixa eu ver, tô com permissão de escrita aqui? Tô, né? Tô. Ele vai estar dentro do seu diretório principal. Então, tio, agora sim, seu diretório pessoal, você vai primeiro entrar lá dentro e procurar esse arquivo aqui, tá? Encontrando, você executa o resto dos scripts, certo? Então, Ctrl S para salvar, Ctrl X. Lembrando que, quando der errado, ele vai te mostrar a mensagem de erro, e geralmente essa mensagem ela é autoexplicativa, tá? Então, ele está falando aqui, o arquivo especificado source space não foi encontrado, ele não existe, certo? Então, geralmente, quando você lê com atenção essas mensagens, você consegue identificar o erro com mais facilidade, tá? Então, novamente executando aqui, o Start Museu. Opa, alguma coisa está acontecendo. Vamos ver o que vai sair no final. E vou lá. A gente tem um script que automatizou esse processo maçante, chato, de toda vez que quisesse executar isso aqui, entrar na pasta pessoal lá, seu diretório pessoal, executar CD, CD, B4, não lembro mais, CatMaker, Source, depois navegar para aquele monte de diretório e só então executar o ROSLaunch com o único script, que esse script pode estar em qualquer pasta, tipo assim, se eu mover esse script aqui, cadê? Vamos lá. Deixa eu pegar esse arquivo aqui e colocar em qualquer outra pasta do meu sistema aqui, eu quero colocar dentro de Project, aqui. Ele vai funcionar? Ele vai funcionar. Por quê? Porque está com aquele tiozinho lá. Tiozinho barra e o nome do arquivo.
Ou seja, ele sempre vai partir do pressuposto que ele vai procurar a partir do seu diretório de usuário. No caso, que é esse diretório aqui, o home, certo? Pessoal, por hoje seria isso a programação do mini curso, tá? Eu queria deixar um espaço agora, que seria interessante, para vocês tirarem algumas eventuais dúvidas que possam ter ficado durante a explicação, ou até mesmo perguntar alguma coisa que eu não falei. Por exemplo, tipo, Anderson, tu não falou de tal coisa e eu queria saber. Aí a gente debate sobre isso. Eu sei, não sei se eu vou saber. Se eu não saber, a gente pode procurar aqui e, na pior das hipóteses, eu respondo você depois, tá? Mas sinta-se à vontade para perguntar qualquer coisa. Vamos lá, dúvidas, dúvidas, dúvidas. Ô, Anderson, Diga. só uma duvidazinha. A depender das distribuições do Linux, os comandos sempre são os mesmos ou muda o nome e tal? Você falou que tem o Ubuntu, o Mint e tal. Boa pergunta, cara. Eu chuto, esse é um chuto, tá? Não sei se é exatamente isso, mas 90% os comandos são iguais. Esse CD, por exemplo, CD, cat, sempre vai ser esses comandos, tá? Pode acontecer, não, pode não, acontece que às vezes para você instalar alguma coisa aqui no Ubuntu, você baixa de um software chamado apt-get, eu acho, se eu não me engano. Só que se você tiver numa distribuição diferente, por exemplo, Fedora, acho que o Manjaro também, para você baixar um arquivo, você vai executar outro comando, tá? Só que é mais exceção do que regra. Geralmente, esses comandos que a gente viu hoje, eu arrisco a dizer que vai funcionar 100% das distro Linux. Pode acontecer de algum desses não funcionar? Pode acontecer. Mas, pela minha experiência, funciona em 90%, porque são comandos do próprio Linux mesmo, não é comandos do Ubuntu em si. O que poderia não funcionar é a questão do Nano, né? Porque o Nano é um editor de texto que vem no Ubuntu. Quando você instala o Ubuntu, o Nano vem dentro dele. Aí, talvez você esteja usando outra distro, por exemplo, o Manjaro, e ele não tem um Nano, mas tem outro editor. Aí, no caso, você teria que ver qual é o editor que ele tem para você abrir um arquivo de texto lá. Mas entendeu que, tipo, se você entender que esse processo eu executei um Nano, não foi, mas será que existe outro editor de texto? Você consegue pesquisar e descobrir bem mais fácil o editor do texto do Manjaro? Então, eu acho que de início eu queria deixar essa lição com vocês, sabe? Tipo, vejam superficialmente esses comandos. Superficialmente, no caso, tenham noção que você pode fazer isso aqui no Linux, certo? Mas se bater alguma dúvida, pesquisa, sem problema nenhum, é normal, é saudável você pesquisar. E no dia a dia isso vai entrar naturalmente com vocês, tá? Já tem o quê? Acho que uns 4 anos que eu uso o Linux, tá? E tem muita coisa aqui que eu não sei, faço a menor ideia, tô sempre pesquisando. Igual, inclusive, hoje com vocês viram que eu pesquiso algumas coisas aqui. E é normal isso aí, tá? Não sinto medo de usar o Linux por causa disso, não. É tranquilo. Deu para entender, Gustavo? Foi de boa ou tem mais alguma coisa que ficou não nítido? Não, deu sim. É só entender o conceito mesmo. Se tiver dando algum errado, pesquisar no Google. Boa, isso mesmo, cara. Obrigado pela pergunta. Nada. Tá, diga aí, James, pode falar. Anderson, e para, por exemplo, a gente usa bastante o apt update e o upgrade. Tem como salvar isso diretamente para a gente só escrever o comando no terminal, que é um script também. Você sabe mais ou menos como é que funciona? Update, upgrade. Cara, eu não sei, porque geralmente esse update, upgrade, ele é usado, pelo menos quando eu uso ele aqui, para quem não sabe, pessoal, que não está muito acostumado com Linux, o update é quando você está instalando algum software no seu computador e às vezes esse software que você está instalando, ele pode não estar atualizado. Vamos lá, dá para explicar de outra forma isso aqui. O Linux aqui, ele tem um arquivo dentro dele, tá?
que ele guarda a lista de repositórios que ele consegue baixar determinado software. Vou usar o exemplo aqui, o Google Chrome, por exemplo. Para baixar o Google Chrome, ele sabe que quando você executar o comando para instalar, se não me engano, é um install, apt-get install, se eu não me engano, posso estar enganado aqui. Se você usar o apt-get install Google Chrome, ele vai pegar nesse arquivo que ele tem aqui e vai buscar, tá, onde que eu vou para pegar esse software? Ele vai acessar esse caminho e vai buscar lá. Aí acontece da galera do Google lançar uma nova versão do Google Chrome e esse script que está na sua máquina aqui, ele fica desatualizado com o script padrão que está lá no servidor principal do Ubuntu. Aí você usa o apt-get update para você atualizar a sua lista de repositórios, certo? Então, quando é interessante, é uma boa prática, toda vez que você for instalar alguma coisa, você executar o apt-get update aqui, eu vou até mostrar para vocês como é que é esse comando. Opa, deixa eu abrir um new window aqui, beleza. Eu uso uma extensão, na verdade eu uso muito extensão, tá? Vocês vão perceber aqui, mas essa extensão que eu uso é o... Cadê ela? Pronto, Creeper. Essa extensão aqui, sempre que eu busco por alguma coisa, por exemplo, comandos aqui no Chrome, ele me traz, geralmente, como esse comando é executado. Tá? Então, ele é muito útil para quem lida bastante com essa questão de programação, porque, por exemplo, aqui, ao invés de eu acessar um site aqui para ver como é que esse comando apt-get funciona, update, eu posso, aqui, ele já me traz o comando pronto, tá? Então, aqui ele já fala para atualizar o Linux, os pacotes do Linux. Então, se eu executar ele aqui, Ctrl Shift V, Ctrl L, não sei se eu falei antes, mas Ctrl L você consegue limpar o seu terminal, tá? Tem um Ctrl L e tem um Clear também. Só que, por praticidade, o Ctrl L costuma ser melhor. Você dá Ctrl L e limpa todo o seu terminal. Aí o Update, ele vai pedir minha senha de usuário. Aí outra coisa também que eu acabei não mencionando aqui no Linux, tá? É que, muito comumente, quando você vai executar algum comando que precisa instalar algo, você precisa colocar a sua senha que você usa para fazer login no sistema, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar... Acho que eu escrevi errado, peraí. Eu vou colocar a minha senha de usuário aqui. Ele vai atualizar a lista de pacotes. Aí, a diferença do update por upgrade. O upgrade, geralmente, ele é utilizado para atualizar Se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganado com isso aqui, eu posso falar alguma bobeira, mas se eu não estou enganado, o upgrade ele vai atualizar programas internos do Linux em si, tá? Então, algum programa que já tenha vindo no Linux, ou que você tenha, ele vai atualizar esses seus programas. O update, ele atualiza a lista de repositórios, e o upgrade em si, ele atualiza programas que estejam já instalados no seu Linux. Tá? Lembrando que posso estar enganado, pode não ser isso. Mas eu tenho quase certeza que é isso, tá? É que eu uso tanto esses comandos assim, tipo, é tão corriqueiro no dia da gente, que a gente acaba até esquecendo o que eles fazem. Opa, obrigado, Jonas. Coloquei isso mesmo. Eu esclareci sua dúvida, James? Ou fugi da sua pergunta e acabei não falando coisa com coisa para você? Sim, mas a pergunta que eu fiz é sobre, assim, por exemplo, se você escrever atualizar aí no seu terminal agora, o Bash não vai reconhecer, né? Não vai acontecer nada. Mas Isso. se a gente fazer um script para ele reconhecer a palavra atualizar para fazer esses dois comandos ao mesmo tempo, entendeu? Ah, sim, tem como sim. Foi tipo como como a gente viu lá, sabe? Você vai criar um script, um arquivo touch. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Beleza, eu consigo te mostrar aqui. Agora, você vai... Nossa, tá horrível isso aqui. Vocês estão conseguindo ver esse azul aqui? Que para mim tá bem apagado. Acho que não, né? Vou tentar abrir pelo nano, que vai ficar melhor para vocês. Vamos lá.
Pronto, eu vou dar um catch mesmo, acho que com catch já vai. Beleza. Deixa eu ver. Só me confirma se você está conseguindo ver isso aqui direitinho. Tá aparecendo aí? Sim, sim, dá para ver. Beleza. Cara, você tem que colocar primeiro esse comando aqui, tá? Sempre tem que existir no início de um arquivo .sh, porque ele vai entender que isso aqui é um script de execução. Aí depois você colocaria esses passos aqui. Então, qual passo que você quer fazer quando você executar esse script? Antes de mais nada, você quer executar o update e depois o upgrade. Então, deixa eu voltar aqui para o Chrome, deixa eu fechar isso aqui, acho que eu não estou utilizando. Beleza, pronto. Aqui, deixa eu redimensionar para ficar melhor. A partir daqui tá bom. Pronto, agora foi. De novo aqui, porque eu embananei um pouquinho. Você vai colocar esse hashtag aqui. Ainda não consegui lembrar o nome desse sinal. Vocês acreditam nisso? Mas enfim. Exclamação não, né? É exclamação mesmo. É exclamação. Você vai colocar jogo da velha exclamação, bin /sh. Isso aqui vai ter que existir sempre. E aqui embaixo, tá vendo que a gente colocou CD, tio, essa pasta? Ao invés de você colocar CD, você coloca esse comando aqui, tá? Aqui dentro. E depois dele você coloca esse daqui também, tá? Sudo embaixo desse comando. Aí, como você está usando o sudo aqui, aí toda vez que você for executar esse script também, você precisa executar ele com sudo, que você vai estar falando que você vai executar ele com o seu usuário, tá? Então, para de fato acontecer isso. Mais alguma dúvida, pessoal? E se não tiver mais dúvida, a gente pode até fazer isso para ver se realmente funciona aqui na prática. Eu nunca fiz esse script, tá? Geralmente eu faço, quando eu preciso atualizar, eu faço corriqueiramente mesmo. A gente pode fazer isso agora. Mas se tiver mais alguma dúvida também, pode ir perguntando, vai pensando aí enquanto eu faço isso. Aí, daqui a pouquinho a gente vai finalizar. Acho que é o tempo de ver isso, tá? O importante é não ficar com dúvida. Atualizar, acho que foi isso que você falou, né? Atualizar. .sh, não podemos esquecer do .sh, senão não funciona. E vamos dar um nano, atualizar, beleza. Deixa eu pegar isso aqui para não ter que digitar de novo. Ctrl+Shift V, .sh. Aí eu quero executar isso aqui. Depois eu quero executar isso aqui. Ctrl S para salvar. Salvou. Ctrl X para sair. Vamos dar permissão, né? Lembrando que a gente tem que dar permissão, então chmod, senão ele não vai executar o script, chmod 766. Atualizar, que é o nome do arquivo. Beleza. Agora a gente tem que executar com sudo, porque a gente colocou sudo lá dentro. Toda vez que a gente coloca sudo, ele vai pedir a nossa senha de usuário. Então, sudo. Cadê? Atualizar. Senha de usuário. Funcionou, cara. É isso aí. Exatamente isso. Para você atualizar automaticamente os pacotes e atualizar seus programas. Se foi essa a sua pergunta, ele te pergunta se você quer realmente fazer isso. No meu caso, eu vou colocar que sim. Eu vou deixar para atualizar depois, porque senão pode acontecer alguma coisa aqui, cair na reunião. Mas funciona, tá? Dá para ver que funciona. Você consegue atualizar. Beleza? Show, 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 Anderson. Nada. Obrigado pela pergunta. Então, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, tá?
Mas se tiver, lembrando que dúvidas, por favor, tirem agora, não levem para casa. Se bem que vocês estão em casa, então não deixem a dúvida aí com vocês. Tragam para cá, para a gente sanar agora. Bem, pelo jeito, como não temos mais dúvidas, então é isso por hoje. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, tá? Que tenha instigado essa pulguinha atrás da orelha de vocês, de buscar, entender um pouco mais sobre o Linux, ver que não é uma coisa de sete cabeças. No início é um pouquinho chato, talvez, porque muitas vezes você vai precisar fazer alguma coisa e você vai ter que usar o terminal para instalar algum programa. Só que depois de um tempo, vocês vão começar a querer isso sempre. Então, se você estiver no Linux, se você estiver no Windows, você vai querer executar algum comando lá no Windows para você fazer aquilo muito rápido. Então, você criar um script muito rápido. Só que, tipo assim, meu conhecimento de Linux é mais... Não, é mais não, é 100% do jogo. Eu só entro no Windows para jogar. Estava até brincando com o Gustavo, acho que foi esses dias aí atrás, que no meu caso eu só entro no Windows para brincar. Ele é usuário ferrinho de Windows, para jogar. Então, você vai perceber que o Linux consegue suprir muito, ou quase 100% do seu dia a dia. E hoje em dia, lembrando que tem aquele GeForce Now, né, que você nem precisa, teoricamente, ter o Windows para estar jogando, você pode jogar diretamente na nuvem. Então, com o Windows você consegue fazer basicamente tudo hoje. E é bem massa. Lembrando que, tipo, no Windows, o Linux é melhor que o Windows? Não, depende do seu perfil de usuário. O meu perfil de usuário, para mim, especificamente para o Anderson, o Ubuntu, ele é melhor que o Windows. Porque com o Ubuntu eu consigo fazer muito mais coisas do que fazer no Windows, tá? Mas é para mim, isso aí é pessoal. Aí vai de cada um também, e é isso. Então, mais uma vez, obrigado pela presença e até a próxima.